daí eu competi natural, né? Não fui muito bem, mas também eu fui... percepção também zoada, assim, né? Fui lá, fiz sozinho, tava aprendendo, já tava postando uns textos. Até postei lá na época do Orkut e tal. Não fui bem, aquilo me deixou frustrado, assim. Porra, e tal. Eu falei, não, cara, a gente tem que usar hormônio mesmo. E na época eu já tava lendo sobre hormônio. E já tava mais consciente, não era aquilo que a mídia passava. Comecei, inclusive, o Emanuel foi um cara que me inspirou, né, bastante na época, porque a gente fez amizade. E eu comecei a ler bastante ali. E aí, logo eu competi em 2010 natural. Daí, em 2011 comecei a usar esteroide. Eu fiz um ciclo sem texto. Né, Deca e... Porque eu tinha um coach. Porque eu contratei um coach na época. Até quase contratei o Júlio na época, né? Mas eu contratei um cara da academia daí, depois que treinava na Quirajim, ali no Bom Figlioli, uma academia que tinha uma galera... Aquela academia de rato de academia mesmo. Sim, uma galera hardcore lá que treinava. E aí, era tesão treinar na academia. A academia era pequena, mas um pessoal grande e tal. E aí eu contratei lá o Maurício, né, como meu coach. E aí fiquei uns meses com ele e tal. Daí depois comecei o protocolo que ele fazia era isso, Deca e Stanozolol, cara. Eu falei, eu fiquei meio assim, né, porra, porque eu entrei naquele lance, eu tava nos fóruns e a galera, não, ciclo é com texto. Ciclo é com texto. E eu já tava lendo bastante. E eu não usava Stan e Deca em momentos diferentes. E ele falou assim, não uso texto, não gosto e tal. Eu falei, porra, mas... E a libido? Daí eu fiquei... Ele falou, não sei. Daí ele falou que... Entendeu? Daí eu falei, cara, eu vou... Cara, se eu contratei um coach, eu sempre falo, eu vou seguir o que ele tá falando, tá ligado? Porque senão não faz sentido, né? Exato. Daí eu fiz o protocolo, cara, dose baixa ali, 200mg de Deca semana, estando, acho que eu usava uns 2ml, 3 por semana, foi bem, fiz uns 4 meses, assim, foi um resultado massa, assim, e aí depois comecei a seguir por conta, né? Comecei a fazer por conta, mas foi uma experiência legal, assim. Daí eu falei, não, cara, eu contratei o coach porque eu não tinha segurança de fazer sozinho, né? Depois que eu vi, meu coach falou assim, não, cara, você pode comer de tudo. Tipo, ele não tinha a bitolagem de frango e batata doce. Ele realmente é um cara bem... E o cara não tinha um shape da hora, assim, né? Ele não ia tão bem nas competições porque ele não usava muito pouco esteroide, né? Mas ele, cara, um cara grande, assim, né? Tanto que eu, fui fazer com ele porque... Então você já tinha um coach modinha, então? Hã? Você já tinha um coach modinha, então? Modinha? Flexível, cara, dose, pior que não, mas ele era aquele cara old school vivido Deca mesmo. base. Então, nessa época nem se falava isso, pelo contrário, né? Ele fazia uma parada que, tipo, era a galera bem old school que fazia. Sim. Porque eu gostava sempre de conversar com os bodybuilders. Então, assim, a galera old school fazia uns protocolos variados pra caralho, assim. Tanto que depois que eu comecei isso me despertou a curiosidade de investigar a história dos hormônios no fisiculturismo. E eu tenho os textos antigos até, o ciclo dos profissionais. O que a galera no passado usava? Eu ficava muito curioso, né? E aí eu vi que era normal o ciclo sem texto no passado. Eu falei, cara, por que a galera hoje tem que falar que isso tem que usar texto? Né? Eu ficava... porque se você não usa texto, tu vai ficar broxa, tu vai ficar com a libido baixa. Eu falei, cara, mas no pós-ciclo o cara tá sem texto. Então no pós-ciclo o cara... E aí eu comecei a pensar sobre essas coisas, porque a galera falava e não pensava muito, né? Eu fiz uns textos assim até que rendeu bastante discussão. Mas aí eu fui fazendo as coisas por conta. A partir daí eu tive um coach ali por uns meses, foi legal. Falei, não, velho, eu me garanto, eu consigo fazer, né? E aí... Mas antes disso eu já tinha feito dieta, sozinho e tal. O meu foi totalmente diferente do seu, Dudu. O meu foi... Eu estudei dieta e treino por uns 2, 3 anos. Eu nem entrava na parte de esteroides. Eu falava, nunca vou usar isso, então não preciso ler sobre isso, né? E eu fiquei uns 3 anos, mais ou menos, só estudava dieta, treino e suplementação. Mas eu demorei também. Eu comecei a ler sobre dieta e treino em 2008. Esteroide eu comecei depois de uns 2 anos. Tipo, 2010 que eu comecei a trocar ideia com o Manu que eu comecei a ler. Manu que te apresentou lá dentro. Foi o Manu. Bem apresentado. Aí eu pirei, assim, achei muito massa saber, assim.
Falei, porra, muito massa, né? He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession.